entrar num assunto agora que é muito, muito, muito importante. Porque eu ouço muito isso, que é o mascaramento. Então, é aquela pessoa, né? Aquela criança, talvez, que entendeu que ele ia ter que entrar nessa caixinha na escola, certo? Ia ser desinteressante pra ele, mas ele ia ter, porque ele tava levando tanta bronca, ele tava indo tanto pra diretoria, os pais estavam brigando tanto com ele, que ele entendeu que ele ia ter que mascarar o que ele de fato é. Sim. E aí cresce esse adulto mascarando as suas questões. Fala sobre isso, Maria. Então, hoje a gente recebe adultos para identificar altas habilidades e identifica, porque são adultos que sempre se sentiram diferentes. Muitos desses adultos não iam super bem na escola, né? Que é um mito, como eu já falei. Mas se sentiam diferentes, tanto nessa capacidade de liderar, quanto na capacidade criativa, artística, enfim. E hoje na escola, se a gente pensar uma criança com altas habilidades no esporte ou na área artística, a gente chega na escola e pensa, nossa, eu sou muito bom nisso, mas isso não dá futuro, é o que a gente ouve, né? Ai, a área da música não dá futuro, ai, a área das artes não dá futuro. E aí a gente acaba tentando entrar nessa caixinha de que eu tenho que fazer o que tem que ser feito, eu tenho que ignorar tudo que eu sinto, tudo que eu penso, porque eu tenho que me encaixar. E isso também vai muito ali nessa questão da falta de pertencimento de um grupo, né? Muitos tentam se encaixar só para pertencer ao grupo. E a gente também tem crianças que mascaram essas altas habilidades, muitas vezes na área da inteligência, para não ser considerado o nerd ou para ser mais descolado. Então, atendo adolescentes que querem ser um pouco mais descolados. Essa época da adolescência a gente sabe que isso é importante, então não vou mostrar que eu sou tão inteligente. Temos também casos de pessoas que mascaram por medo de não ter um desempenho ótimo. Então, elas exigem tanto de si, é o que a gente fala do perfeccionismo, que é muito presente em pessoas com altas habilidades. Elas exigem tanto de si que elas deixam de se envolver em atividades por medo de não ser perfeitas nessas atividades. Então, eu não vou participar dessa Olimpíada porque vai que eu não vou bem, vai que eu não gabarito essas Olimpíadas. Então, é melhor eu nem participar. Então, isso traz um sofrimento muito grande. Muitos acabam mascarando que tem essa habilidade acima da média mesmo, em qualquer área, tanto pelos preconceitos que a gente ainda tem, quanto pela própria autocobrança. Então, a gente vê uma autocobrança muito grande. E isso traz prejuízos no campo emocional que, assim, não dá nem pra... Imagina você passar uma vida toda tendo que se enquadrar num lugar que não é teu. Exato. Né? O quanto que isso traz de sofrimento. Hoje a gente fala, né, que a doença do século é a doença emocional, né? A ansiedade, a depressão. O quanto que as pessoas desenvolvem a depressão, a ansiedade por conta disso, né, Maria? Exato. A gente tem até algumas pesquisas que indicam que pessoas com altas habilidades possuem até um risco aumentado de desenvolver transtornos psiquiátricos, problemas emocionais, problemas psicológicos, porque a gente ainda pensa que altas habilidades é só coisa boa, né? Nossa, ser superdotado. Nossa, que problema que você tem se você é muito inteligente em alguma área? Você não tem problemas, né? E muito pelo contrário, a gente tem problemas emocionais e problemas sociais. Então, de habilidades sociais, de não se encaixar, de não pertencer, uma intensidade emocional muito grande. Essa autocobrança, esse perfeccionismo que eu te falei, pode levar a níveis muito grandes de ansiedade, que é o que a gente vê. E a ansiedade hoje é a doença do século, né? Traz muitos prejuízos, também pode levar a níveis de depressão, enfim, até o desenvolvimento de outros transtornos. Então, ter altas habilidades não é só uma coisa boa. A gente ouve algumas pessoas falarem assim, o meu filho não é autista, ele é superdotado, porque é melhor ser superdotado do que ser autista. Porque a gente ainda tem essa ideia de que ser superdotado é mil maravilhas. Exato. Mas não é. O nível de desafios enfrentados é muito alto. Sim. Então, desafios a níveis sociais e emocionais. Exato. Então, o meu conselho, e esse foi um dos motivos pelo qual eu quis trazer esse tema,
Porque eu ouço muito isso. Meio que eu convivo, não, o meu filho ele não tem autismo. Exatamente o que você falou, ele tem superdotação. Como se isso, de fato, eu chamo isso do mito da superdotação, né? Porque assim, é um mito isso. Então, não é uma questão de querer ter o diagnóstico A ou o diagnóstico B. É querer ter o diagnóstico certo, né? Eu acho que a nossa busca, ela precisa ser para ter o diagnóstico correto, para que você consiga entender de fato como que eu posso ajudar o meu filho a lidar melhor com todas essas questões relacionadas ao desenvolvimento dele, sejam emocionais, sejam de ordens de inteligência, de esporte, enfim, como é que eu posso fazer com que o meu filho seja feliz, porque eu acho que essa é a nossa busca, né? E a melhor intervenção, né? Então, a gente ouve muito falar assim, para que identificar altas habilidades? Vai mudar o quê? Não tem um remédio para você tomar, não tem uma intervenção específica, como a gente tem em alguns transtornos. Só que identificar as altas habilidades é muito importante, tanto a nível da criança, adolescente, quanto do adulto. Por quê? Primeiro, a gente tem o autoconhecimento.